Olá! No vídeo de hoje eu vou te ajudar a entender por que ter uma reserva de emergência, para que serve, por que ter uma reserva de emergência antes de começar a investir e tudo isso, tá? Tirar todas as suas dúvidas. Então vamos lá. Primeira coisa, o que é uma reserva de emergência? Reserva de emergência, como o nome diz, reserva para uma emergência. Quais são essas emergências? Você deve estar perguntando, Mônica, quais são essas emergências? Bom, quando você perde o emprego, por exemplo, ou você resolve sair do seu emprego para buscar outras coisas, porque você não estava contente ali com aquela função que você estava desempenhando, e aí você resolveu buscar novos mares. Tá? Navegar em outras águas. Então, este é um exemplo de emergência. Ah, mas só esse exemplo? Não. Nós temos, por exemplo, quando você precisa, por exemplo, de uma emergência médica, né? Quando acontece alguma coisa com um ente querido, com alguém da sua família, que você precisa ali de um recurso naquele momento, que ficaria difícil você tirar ali do seu dia a dia, né, que você não tem recurso, o valor é um pouco mais alto e você não tem aquele dinheiro naquele momento. Então, para isso, você recorreria aonde? Na reserva de emergência, tá? Quebra um carro, enfim, também é um exemplo para a utilização da reserva de emergência. E aí, você está se perguntando, mas quanto seria essa reserva de emergência? Qual que é o valor que eu precisaria ter? Vamos pegar o exemplo de você resolveu sair do seu emprego para poder buscar novos mares, novas oportunidades, tá? Então, como que eu faria esse cálculo? Quando a gente pensa em reserva de emergência, nós pensamos aí que essa reserva precisa cobrir as suas despesas de um determinado período. Né? E qual seria esse período? Você precisa primeiro pensar nesse período. Se 3 meses, 6 meses, 1 ano, quanto tempo você gostaria de ficar com a vida tranquila se você, por exemplo, perdesse o seu emprego ou você resolvesse sair do emprego seu atual para buscar novas oportunidades? Ah, Mônica, eu com as minhas competências, com a minha experiência, o mercado me absorveria novamente daqui 6 meses, 10 meses. Então você faria esse planejamento. Para quanto tempo você gostaria ali de ter uma reserva de emergência? Esse é o primeiro passo, definir o período. Depois que você definiu o período, 3, 6, 1 ano, 2 anos, 5 anos, você vai definir o valor. Qual é mais ou menos esse valor? Normalmente, uma reserva de emergência, nós pensamos o quê? Ela precisa cobrir as minhas despesas mensais, que eu consiga sobreviver durante aquele período, né, sem ter que abrir mão de muita coisa. É lógico que talvez você diminua um pouco a sua vida social, seu lazer, essas coisas, diminua um pouco. Mas é importante que você tenha uma reserva de emergência que cubra isso também, né? Então, qual valor você precisaria para viver mensalmente bem durante aquele período? Então, ali é 2 mil, 3 mil, 5 mil, 10 mil. Quanto você precisaria? Hoje, qual que é o seu custo de vida? Se você der uma enxugada no seu custo de vida, quanto fica? Esse aqui não tem como mais reduzir. Para viver bem, eu preciso de, vamos lá, 5 mil reais por mês. Ótimo. Então, você vai pegar esse valor de 5 mil e multiplicar pelos meses que você gostaria de ficar bem. Você pegou ali, 10 meses, eu preciso então de 50 mil. A sua reserva de emergência vai ser de 50 mil para que você possa viver 10 meses tranquilamente, sem se preocupar ou sair aceitando qualquer coisa aí, tá? Então, você define o tempo, o valor
E agora você precisa saber de uma coisa. Reserva de emergência, você já sabe que é para emergência. Onde que eu vou pôr a minha reserva de emergência? Como o próprio nome já disse, eu já falei, reserva de emergência para emergência. E emergência, você sabe quando vai acontecer? Não, né? Então, como eu não sei quando eu vou utilizar esse dinheiro, eu preciso deixar esse dinheiro em um local onde eu possa retirar se acontecer algo amanhã. Eu não posso pôr esse dinheiro numa aplicação que eu não possa resgatar em menos de tantos períodos, tá? Então, por exemplo, uma renda fixa seria a melhor das opções de resgate diário, tá bom? De liquidez diária. Então, eu preciso deixar esse dinheiro num investimento, porque também você não vai pegar esse dinheiro e deixar debaixo do colchão, tá bom? É reserva de emergência, mas não quer dizer que você não possa investir esse dinheiro. Você tem que investir esse dinheiro, porém, tem que ser num investimento de liquidez diária e que te dê uma rentabilidade fixa. Ah, mas por que, Mônica, eu não posso investir meu dinheiro lá em ações? Eu não posso comprar fundos imobiliários? Ou eu não posso comprar qualquer outro tipo de investimento de mais risco? Vou te dizer. Porque essa reserva, esse dinheiro que está lá guardadinho para você utilizar em algum momento, primeiro que ele tem que estar lá guardadinho bonitinho. Se você tirar ele e colocar ele no investimento de risco, o que pode acontecer? O que são os investimentos de risco? Os investimentos de risco, eles oscilam. E aí, o que pode acontecer se você precisar desse dinheiro num período em que aquele investimento esteja baixo? Você vai tirar dinheiro e você vai perder dinheiro. Então, você precisa deixar esse dinheiro num tipo de investimento que você não corra risco de perder dinheiro, não é? Então, por isso que a gente indica os investimentos de renda fixa. Esses investimentos de renda fixa vão te dar ali uma rentabilidade que vai ser normalmente já pré-fixada ou pós-fixada, mas é uma rentabilidade ali que você vai mais ou menos saber que você está ganhando. Então, por isso, você não pode pegar esse investimento seu, essa reserva de capital que você está fazendo para emergência e colocar no investimento de risco, porque vai acontecer de você precisar desse dinheiro e aquele valor que você investiu vai estar lá num momento que, se você tirar, você vai perder dinheiro e aí você não vai poder tirar. Não podendo tirar, ele perde a função dele de ser para a utilização de emergência, tá? Então, reserva de emergência não é investimento de risco. Você precisa deixar ele investido em um tipo de investimento de renda fixa com liquidez diária, tá? E aí eu tenho outros videozinhos aqui no canal que vão te ajudar a escolher um tipo de investimento de renda fixa que vai fazer com que o seu dinheiro fique lá paradinho, rendendo juros, juros compostos, e vai te dar uma tranquilidade lá na frente, tá bom? Então, essa é a reserva de emergência que você precisa ter, tá? A reserva de emergência, ela é fundamental para que a gente consiga aí viver tranquilo e não saia fazendo aí nenhuma besteira pro caminho, tá bom? Então, reserva de emergência vem antes de investimento em renda variável, em investimentos de risco, tá? Então, primeiro eu faço a minha reserva de emergência, depois você parte para outros tipos de investimento. Não queira aí pular degrau, não, que o risco de você levar um tombo, aí você escorregar no meio do caminho é muito grande, tá? Então, ó, fica aí a dica, tá? Se você já gostou desse vídeo, curte, compartilha, clica no sininho, segue a gente aqui nas redes sociais e nós vamos trazer sempre vários vídeos aqui para ajudar você a ter uma vida financeira mais
equilibrada, para que você consiga alcançar a sua liberdade financeira, tá bom? Curte, comenta, compartilha e segue a gente aí, tá?